Eu nunca imaginei que o dia em que assinaria meu divórcio seria um dos mais contraditórios da minha vida. Quando saí do cartório, segurando aqueles papéis que oficialmente encerravam meu casamento, senti um alívio sufocante misturado com uma tristeza avassaladora. Henrique e eu havíamos compartilhado uma vida, sonhos, risadas, claro, brigas que nos trouxeram até ali. O amor que existia entre nós se desgastou entre discussões, ressentimentos e silêncios ensurdecedores. Tá gostando da história? Então já deixa o like e se inscreve para não perder as próximas. Vem acompanhar mais histórias cheias de emoção e reviravoltas. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. O divórcio parecia a única solução. Mas nada poderia ter me preparado para o que aconteceria naquela noite. Eu cheguei em casa e, pela primeira vez em anos, vi meu reflexo no espelho sem carregar o peso de um relacionamento falido. A solidão me abraçou de um jeito frio e cruel. Liguei para minha melhor amiga, combinei um jantar e decidi afogar a melancolia em algumas taças de vinho. Henrique, por outro lado, deveria estar seguindo sua vida. Ele sempre foi mais racional, mais prático. Talvez estivesse comemorando o fim do nosso casamento em algum bar, rodeado de amigos. Eu estava enganada. A noite caiu com um peso estranho sobre meus ombros. O apartamento parecia maior do que realmente era, como se os cômodos tivessem se expandido para evidenciar o vazio deixado por Henrique. Abri uma garrafa de vinho antes mesmo de sair para o jantar, tentando silenciar as memórias que insistiam em me assombrar. O som da rolha sendo retirada ecoou na cozinha, rompendo o silêncio pesado que preenchia o ambiente. Cada gole trazia lembranças. As noites que passamos sentados no sofá, rindo de programas ruins na TV. As vezes em que ele cozinhava para mim e, mesmo quando errava a receita, insistia que estava perfeito. As brigas que começavam por bobagens e terminavam em lágrimas contidas. E, principalmente, o dia em que percebemos que já não éramos os mesmos. Coloquei o copo na pia e me forcei a seguir o plano da noite. Peguei a bolsa e saí. O vento noturno me envolveu, mas não trouxe alívio. No trajeto até o restaurante, cada semáforo vermelho parecia um convite para refletir sobre tudo o que havia acontecido. O rádio tocava uma música qualquer, mas as palavras se perdiam no turbilhão de pensamentos que dominavam minha mente. Ao chegar, encontrei minha amiga já me esperando. O sorriso acolhedor dela me fez sentir menos quebrada, mas bastou o primeiro gole de vinho para que a conversa inevitavelmente se voltasse para Henrique. "E como você está?" Ela perguntou com um olhar cuidadoso. Eu queria responder que estava bem, que aquilo era libertador, mas a verdade era que não sabia. A dor e o alívio travavam uma batalha silenciosa dentro de mim. A noite seguiu com risadas forçadas e conversas que tentavam evitar o óbvio. Mas foi ao sair do restaurante que tudo mudou. O destino, ou talvez o acaso, resolveu brincar comigo. Ao atravessar a rua, avistei Henrique. Ele estava sentado sozinho em uma mesa de bar, a cabeça baixa, girando um copo de uísque entre os dedos. Meu coração disparou. Eu esperava vê-lo em algum momento, mas não assim. Ele não parecia estar comemorando. Pelo contrário, o peso nos ombros, o olhar perdido, a expressão cansada. Henrique estava tão devastado quanto eu. Fiquei parada por alguns segundos, dividida entre a vontade de seguir meu caminho e a necessidade de entender o que se passava. Minha amiga percebeu meu desconforto e sugeriu que fossemos embora. Concordei, mas antes de dar as costas, Henrique levantou o olhar. Nossos olhos se encontraram, e naquele instante, toda a nossa história passou diante de mim. Ele não sorriu, não se moveu, não fez qualquer gesto que sugerisse que queria que eu me aproximasse. Mas também não desviou o olhar. Fiquei ali, presa naquele instante,
sentindo a avalanche de sentimentos me atingir com força. Por fim, respirei fundo, virei-me e continuei andando. Mas enquanto me afastava, não pude evitar a sensação de que aquele não era o verdadeiro fim da nossa história. As palavras dele pairaram no ar como uma confissão tardia, um reconhecimento que, em outra época, poderia ter sido bastante para remendar tudo. Mas agora, elas apenas reacendiam cicatrizes que eu me esforçava para deixar no passado. Olhei para ele, para a forma como seu peito subia e descia de maneira irregular, como se estivesse reunindo coragem para dizer mais. O tempo entre nós parecia suspenso, carregado por lembranças que nunca foram embora de verdade. O apartamento, mesmo sendo o mesmo de sempre, parecia diferente com ele ali. As sombras das luzes amareladas desenhavam os contornos do rosto de Henrique, e era impossível não reparar no cansaço em seus olhos. Eu sabia que aquele não era apenas um encontro casual. Ele viera com um peso no coração, com algo que precisava ser dito. Erramos, Henrique. Minha própria voz tremia, mas não por fragilidade. Havia algo mais, uma sensação incômoda de que talvez estivéssemos prestes a tocar em feridas que nunca se fecharam. Ele respirou fundo, seus dedos tamborilando no braço do sofá. Um gesto quase imperceptível, mas que eu conhecia bem. Sempre fazia isso quando precisava organizar os pensamentos. Sim, erramos ao achar que podíamos simplesmente seguir em frente sem olhar para trás. Erramos ao acreditar que o tempo resolveria tudo sem precisarmos tentar. A cada palavra dele, algo dentro de mim se revirava. As lembranças de todas as discussões, de todas as noites que virei para o lado fingindo que estava tudo bem, das mensagens apagadas antes de serem enviadas. Mas também vinham as memórias boas. As danças espontâneas na sala, as madrugadas conversando sobre o futuro, as promessas feitas num sussurro de que estaríamos sempre ali um para o outro. Desviei o olhar para a mesa, onde ainda havia uma xícara vazia do café que tomei mais cedo. O mesmo café que costumávamos dividir, as mesmas canecas que ele sempre reclamava serem pequenas demais. Pequenos detalhes que nunca deixaram de me assombrar. Eu também errei, confessei, num sussurro. Mas isso muda alguma coisa agora? Henrique inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Ele parecia querer responder de imediato, mas hesitou. E aquela hesitação doía mais do que qualquer resposta errada que ele pudesse me dar. Eu não sei. Mas eu precisava vir aqui. Precisava ver você. Meu peito se apertou. Não era justo. Ele não podia simplesmente reaparecer e bagunçar tudo de novo. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não podia fingir que sua presença não mexia comigo. O silêncio se prolongou entre nós, um abismo invisível que parecia crescer a cada segundo. Eu podia ouvir minha própria respiração, entrecortada, carregada de emoções que eu tentei enterrar. Lembrei-me da última vez que ele esteve ali. Das malas prontas perto da porta, das palavras duras trocadas sem pensar. Da maneira como eu assisti ele ir embora sem tentar impedi-lo. Eu achava que era o certo a fazer. Que se ele quisesse ficar, teria ficado. Mas agora, vendo ali, percebia que nem tudo era tão simples assim. Você acha que poderíamos ter feito diferente? Perguntei, sem perceber que minhas mãos estavam apertadas em punhos sobre minhas pernas. Ele me olhou de um jeito que quase me desmontou. Como se tivesse esperado essa pergunta desde o momento em que me viu naquela noite. Acho que nunca aprendemos a nos escutar de verdade. A sinceridade dele me atingiu como um golpe. Como tantas vezes ele tentou me dizer isso e eu não quis ouvir. Quantas vezes eu prendi minhas próprias dores, achando que era melhor assim,
enquanto ele tentava encontrar um espaço para falar. Eu tentei seguir em frente, murmurei, minha voz vacilante. Henrique assentiu, um pequeno sorriso melancólico nos lábios. Eu também. Mas talvez seguir em frente nem sempre signifique esquecer. Minha garganta se apertou. As palavras dele tinham peso. Tinham verdade. E, por mais que eu quisesse uma resposta clara, algo dentro de mim sabia que não existiam soluções fáceis para o que um dia fomos. Henrique deslizou os dedos pelo meu braço, um toque leve, hesitante, como se temesse que qualquer movimento brusco desfizesse a magia daquela noite. Sua respiração era profunda, e os olhos, que antes carregavam a sombra da distância, agora me fitavam com algo que eu não conseguia decifrar completamente. Era desejo, arrependimento, saudade, talvez tudo misturado em um turbilhão de sentimentos que ameaçavam nos engolir. Meu coração batia forte, como se quisesse me alertar sobre algo que minha mente ainda não conseguia processar. O que aquilo significava? O que aconteceria depois que saíssemos daquela bolha criada entre os lençóis amassados? Tentei buscar as palavras certas, mas tudo que saiu foi um suspiro entrecortado pelo medo de quebrar aquele momento. Henrique apoiou-se sobre um dos cotovelos e me observou como se estivesse tentando gravar cada detalhe. Seus dedos traçaram um caminho lento pelo meu rosto, descendo pela linha do maxilar, e eu fechei os olhos, absorvendo aquela sensação. Senti a falta da forma como ele me olhava, como se eu fosse o centro do seu universo. Mas será que ainda era? O silêncio entre nós se estendeu, mas não era desconfortável. Pelo contrário, era pesado de significados, de lembranças que gritavam dentro de mim. Eu podia sentir o calor do corpo dele, a familiaridade de cada toque, e por um instante, desejei que nada tivesse mudado. Que ainda fossemos nós, sem feridas, sem ressentimentos. Mas a realidade estava ali, espreitando como uma sombra prestes a nos alcançar. Eu queria perguntar se ele sentia o mesmo medo que eu, se também estava aterrorizado com a ideia de que aquilo fosse apenas um lapso no meio da tempestade. Mas minha voz ficou presa na garganta. Henrique foi o primeiro a desviar o olhar. Ele passou a mão pelos cabelos, bagunçando-os ainda mais, e suspirou. Isso não deveria ter acontecido. Talvez fosse isso que ele diria. Ou quem sabe, foi um erro. Me preparei para ouvir palavras cortantes, mas ele permaneceu em silêncio, apenas fitando o teto como se buscasse respostas nele. O sol entrava pelas frestas da cortina, desenhando sombras suaves pelo quarto. A vida lá fora continuava, indiferente ao que tínhamos vivido nas últimas horas. Era estranho como o tempo parecia ter parado para nós, mas ao mesmo tempo, avançava sem piedade. Levantei-me devagar, sentindo o frio da ausência de Henrique quando deslizei para fora da cama. Peguei minha camisa jogada no chão e vesti sem pressa, tentando ordenar os pensamentos que se misturavam como ondas quebrando na areia. Eu precisava ir. Antes que o encanto se quebrasse completamente. Antes que o peso da realidade caísse sobre nós com toda a sua força. Mas antes que eu pudesse dar o primeiro passo, senti a mão de Henrique segurando meu pulso. Seu toque era firme, como se ele tivesse medo de me deixar ir. Meu peito apertou. Carla. Sua voz era rouca, carregada de algo que não consegui identificar. Algo entre súplica e hesitação. Eu virei o rosto para encará-lo, e naquele momento, vi que ele também estava perdido. Que mesmo depois de tudo, ainda havia algo ali, pulsante, vivo. O que faríamos com isso? Como consertar algo que havia se partido em tantos pedaços?
A lembrança dos dias difíceis veio como um choque de realidade. As brigas, as palavras ditas sem pensar, os silêncios ensurdecedores. O amor que tínhamos não havia sido suficiente para nos manter juntos antes. Seria agora? O desejo de voltar no tempo era forte, mas o medo de reviver a dor era ainda maior. Abracei meus próprios braços, tentando conter o tremor que ameaçava me dominar. Henrique se levantou devagar e se aproximou, sem pressa, como se estivesse testando o limite de sua própria coragem. Seus dedos roçaram minha pele, e um arrepio percorreu minha espinha. Você também sentiu, não sentiu? Ele perguntou baixinho, quase como um segredo compartilhado entre nós dois. Engoli em seco. Sim, eu senti. Mas admitir isso significaria abrir uma porta para algo que eu não sabia se conseguiria suportar. Henrique deslizou a mão até a minha, entrelaçando nossos dedos. O calor do seu toque era familiar, mas ao mesmo tempo, carregado de incerteza. Tudo em nós parecia uma luta entre o que foi e o que poderia ser. Eu não quero que isso seja um erro, ele murmurou, e pela primeira vez, percebi o medo real em sua voz. Ele também estava assustado. Fechei os olhos por um instante. Talvez, só talvez, houvesse uma chance. Mas o amor sozinho nunca foi suficiente para nos manter de pé. Havia muito mais a ser dito, muitas feridas a serem curadas. E, principalmente, havia o medo de que, ao tentar remendar o que um dia foi lindo, acabássemos destruindo ainda mais. Eu queria acreditar que poderíamos nos encontrar de novo. Mas será que era possível amar sem a certeza de que não nos perderíamos outra vez? Henrique apertou minha mão, como se pudesse ouvir meus pensamentos. Como se quisesse me dar a resposta que eu tanto buscava. Mas a verdade era que nem ele, nem eu, tínhamos essa resposta. O futuro ainda era um território desconhecido, e estávamos à beira de um precipício. A questão era, teríamos coragem de pular juntos? Não sei. Mas sei que não quero que essa seja a última vez. O destino nos trouxe até ali. O amor ainda existia, mesmo que ferido. Mas será que, depois de tudo, tínhamos uma segunda chance? Ou aquela noite deveria ter sido apenas um último adeus?